Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos estar aprendendo a inserir os dados nas tabelas que nós criamos anteriormente. Para isso eu vou abrir aqui meu script, eu vou vir clicar aqui na pastinha, né, ó, abrir arquivo, tá? A pastinha já estava selecionada aqui, né, ó, EAD, SQL Script, seleciono o script, ó, e peço para abrir o meu script, tudo bem? Eu vou dar continuidade aqui, ó. Bom, vou fazer o seguinte, vou colocar uns comentários aqui do que nós vamos fazer hoje, ó. Nós vamos, deixa eu ver o que eu coloquei aqui em cima, ó, nós vamos usar os comandos, comando, peraí pessoal, coloquei o script errado aqui, ó, o comentário é barra, asterisco, asterisco, barra, né? Esse comentário de múltiplas linhas. Então vamos lá, comandos DML, tá? Comandos DML, que são os comandos de Data Manipulation Language. Linguagem de manipulação de dados. Então, eu posso manipular no meu banco de dados, inserir dados, alterar dados e excluir, tá bom? São três os comandos. Eu vou colocar aqui os comandos, quais são? É o comando insert, o update, que é para atualizar, e nós temos o comando delete, para remover os dados de uma tabela, tá ok? Então, ó, nós temos os comandos DML, que são os comandos para a gente manipular os dados da tabela. Então, vou colocar aqui, ó, manipular os dados da tabela. Perfeito? São três: insert, update e delete. Nós vamos trabalhar hoje, pessoal, com o insert, tá bom? Legal, então vamos lá, vamos começar a inserir os dados. Vou inserir então os dados da minha tabela. Eu vou dar aliás, vamos lá, vou inserir nessa tabela aqui, cliente, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, insert into, tá? Deixa eu deixar em letra minúscula, peraí, vamos lá. Insert into, tá? O que é isso, pessoal? Insira na tabela, tá? Insira na tabela, aí eu coloco o nome da tabela agora, que é a tabela TBL cliente, perfeito. O que eu quero inserir nessa tabela cliente? Na tabela cliente eu vou inserir nos campos. Deixa eu deixar só aqui, deixa eu tentar deixar visualizado os campos, ó, pessoal, as colunas aqui para ficar fácil o olhar, né? Ó. Então tá aqui o nome das colunas, ó. Então o código do cliente ele é identity, lembra, pessoal? Ele vai incrementar sozinho, então não precisa colocar nome do cliente, tá? Vírgula. Eu vou colocar aí os SG sexo, vírgula, o NO CPF, vírgula, NM cidade. Perfeito, gente. Então, eu estou falando, ó, insira na tabela cliente nesses campos. Ó, tem um campo NM cliente, SG sexo, NO CPF e NM cidade, tá? Os valores, ó, insira os seguintes valores. Então, agora eu vou inserir os valores. O nome do cliente, ele tem que estar entre aspas simples, tá? Vamos lá. O primeiro nome. Eu vou pegar algumas informações aqui, pessoal, que eu já deixei preparado para não errar. Então vamos lá. Ó. Deixa eu colocar aqui o que eu quero que ele carrega para mim, tá? Deixa eu colocar aqui, eu vou jogando ali, ó. Então, o primeiro vai ser o Pablo Souza, né? Ó, vamos colocar aqui Pablo Souza, vírgula. Deixa eu já jogar isso aqui, acho que é melhor. Pablo Souza, ele é do sexo masculino, ó. Eu separo por vírgula, né? Então, ó, primeiro campo é o nome do cliente, vírgula, o próximo, masculino. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque é um caractere, tá, pessoal? Segundo, o número do CPF. O número do CPF é varchar também. Então, quando for varchar, coloca entre aspas simples. Varchar. E o último campo é Santos, que ele mora em Santos. Perfeito? Então, olha aí, ó. Vamos lá. Insira na tabela cliente, nesses campos. Aí eu tenho lá, o primeiro campo é o nome dele, o segundo campo é o sexo, o terceiro o CPF e o quarto cidade. Tá? Gente, ó, se você especificou aqui os campos, eles têm que estar na mesma ordem. Tá? Eu não posso colocar Santos primeiro, o Pablo último. Tudo bem? Por quê? Aqui está falando, tem que começar pelo nome. Então eu não posso colocar o nome da cidade. Perfeito? Legal. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Lembra que a gente falou sobre restrições?
principalmente lá do sexo, né, que a gente falou que só pode aceitar M ou F. Vamos colocar uma outra letra aqui, ó. Eu vou colocar a letra H, né? Vamos ver se aceita a letra H. Então, vou selecionar aqui, ó. Vou tentar executar esses. Vamos ver se ele insere. Opa, peraí, eu cliquei numa outra consulta, pessoal. Peraí, eu cliquei errado aqui. Vamos lá, clicar em executar. Perfeito. Olha lá, pessoal, ele está falando aqui que... Vamos dar uma olhadinha. Inválido, o nome está inválido aqui, tabela cliente. Ah, legal, gente, olha lá, vamos prestar atenção. Está falando que está errado não. Por quê, André? Mas está certinho, tem essa tabela cliente. Observem aqui, ó, pessoal, estou no banco de dados master. Olha eu cometendo erro, tá? Eu falei para vocês, preste atenção no banco que você quer selecionar, né? Então, eu vou vir aqui, ó, no user, eu vou chegar aqui e marcar DB Hotel. Agora, no DB Hotel tem a tabela cliente, tá bom? Vocês viram aqui, ó, ele estava falando, ó, de novo, ó. Ele estava falando que não existe um objeto com esse nome. Mas como não existe? Eu criei, aí eu fui ver o banco de dados, eu estava com o master selecionado, tá ok? Então vamos lá, gente. Vou tentar executar agora. Olha lá, pessoal, ele está falando aqui, ó, deu um conflito com a checagem, né? Ó, a checagem de dados. Olha lá, ó, tá falando que teve um conflito no banco de dados, a tabela cliente, tá, ó, no campo coluna sexo. Ele está falando aqui, ó, conflito no banco de dados DB Hotel, na tabela cliente, coluna CG sexo. É o que ele falou aí, ó, tá? Ocorreu um erro, né? Ó, o conflito ocorreu no banco de dados DB Hotel, tabela. Tá? Então ele falou para mim que teve um conflito aqui. Por quê? Porque ele não aceita esse H. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar M de masculino, tá bom? Eu já estou me perdendo, ó. M de masculino. Seleciono agora, vamos ver se vai dar certo. Executo. Olha aí, pessoal, ele falou que uma linha foi afetada, então perfeito. Ele já inseriu um registro, tá bom? Vamos inserir um segundo registro agora? Vou fazer o seguinte, pessoal, vou copiar, vou ter que fazer 4 inserts, né? Então vou copiar aqui, ó, vou jogar, tá? Eu vou pegar esse outro dado aqui, ó, deixa eu pegar da Milena, né, ó, vou tentar colocar aqui dentro, tudo bem? E aí vocês vão ter que ir digitando, tá, pessoal? Vão digitando aí, ó, Milena Amaral, vírgula, o sexo feminino, Helena, vírgula, nós temos aqui o CPF dela, ok? Vírgula, ela é moradora de Campinas, tá ok? Ó, então, mais um insert aqui, eu vou selecionar e vou executar esse insert. Gente, cuidado, se você executar 2 vezes, ele vai inserir 2 vezes, tá? Então, cuidado aí na hora das execuções. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer os 3 de uma vez só, ó, vou executar de uma única vez. Peraí, então, vamos colocar aqui o terceiro. O terceiro vai ser o Vitor Lopes. Então, vem aqui, ó, deixa eu apagar. Vamos colocar o Vitor Lopes aqui, ó, entre aspas, né, o nome dele, tá? Vou tirar aqui, vírgula, masculino, vírgula, esse aqui também é o campo dele, tá ok? Legal, perfeito. Então já tenho mais um registro aqui. Eu vou executar esses 2 aqui, eu vou deixar o último para executar depois. Eu queria mostrar uma outra restrição aqui, né, que é o nome, ó. Então vamos lá. Seleciono, vou executar. Perfeito, ele falou, ó, 2 linhas afetadas, tá bom? E a última aqui, pessoal, vamos lá para a nossa última. A última aqui vai ser essa, então deixa eu copiar esse camarada aqui, ó, Ctrl C, vou colar aqui para não ter que digitar, não. Então ensina na tabela cliente, tá? Pessoal, então, tenta entender isso daqui, tá? Ó, insira na tabela cliente, nesses campos, aqui é o nome dos campos, e aí nós temos os valores que eu quero inserir no campo, tá bom? Os valores que eu desejo inserir em cada campo. Eu vou inserir ali, ó, vamos lá, seleciono, coloco o cursor aqui, ó, então, o primeiro valor é Cauã, tá? Vírgula, masculino. Eu tenho que colocar na ordem que está lá na minha tabela, tá, gente? Vírgula.
Tá, vamos colocar aqui Brotas também. Brotas. Perfeito. O que acontece se eu não informar aí, no caso, uma cidade, né? Ó, cidade aqui é obrigatório eu informar, tá? O que acontece se eu não informar? Aliás, ó, se eu deixar a cidade, ela não é obrigatório. O certo seria eu colocar aqui o not null, né? Depois a gente muda, tá? Mas vamos lá, então. Vamos deixar assim, vamos executar. Vou selecionar, executar. Perfeito. Já inseri, então, 4 registros na minha tabela. Beleza? Eu vou só comentar aqui com vocês, ó, pessoal. É interessante vocês terem um comentário, tá? Insira na tabela cliente. Olha aí, ó, pessoal. Nos campos. Aí vem os campos, né? Ó, eu coloco os campos aqui, o nome dos campos, tá? Nos campos, os valores. Os valores. E aí eu coloco os valores entre parênteses também. Tá ok? Então é isso que está dizendo aqui, ó. Esse script fala isso. Deixa eu diminuir aqui, ó. Olha o que fala o script. Insira na tabela, né? No caso era cliente, nos campos. Aqui são os campos da minha tabela, tá, pessoal? Tem os campos aqui, ó. Nome do cliente, sigla do sexo, número do CPF e o nome da cidade. Perfeito. E quais os valores? Ó? Values é no plural, não é no singular não, tá, pessoal? Values, quais os valores que eu quero inserir? Os valores que eu desejo inserir lá. Tudo bem? Perfeito. André, agora eu quero ver o que eu tenho na minha tabela. Como é que eu faço para ver o resultado? Será que eles foram realmente gravados na tabela? Então vamos lá, pessoal. Nós vamos ver um novo comando agora. Ó. Nós vamos estar vendo um novo comando. Já que a gente aprendeu a inserir, como é que eu faço para visualizar? Tá? Então nós vamos usar o comando DML, que significa data... desculpa, pessoal, DQL. DQL, tá? Que significa Data Query Language. Data Query Language. É linguagem... query, tá, pessoal? Data Query Language. Query em inglês significa consulta. Então, linguagem de consulta de dados. Perfeito? Qual que é o comando? Só tem um comando, pessoal. No caso, seria o comando select, que é para selecionar. Tá bom? Então, ele vai selecionar, ó. Selecionar os dados. Vamos lá, pessoal. Vamos ver como que funciona esse comando select. Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, então, ó, um select asterisco. Então, ó, selecione. O que significa esse asterisco? Todos os campos, pessoal. Selecione todos os campos from da tabela cliente. Tudo bem? Então, estou falando, ó, selecione todos os campos, né, ó, da tabela cliente. Perfeito? Tudo bem? Então, ó, eu vou executar aqui. Vamos ver se ele vai inserir os 4 registros. Vou clicar em executar. Olha aí, pessoal, ó, usei o comando select e ele me retornou isso. Ó. Olha os dados que eu tenho. O Pablo, tá? Na verdade, o Pablo ele entrou aqui como código 2. Tá? O código do Pablo é o 2. Milena, porque eu tentei executar, ele viu que não deu certo, ele já pulou para o 2. Tá? Então, o Pablo é o código 2, a Milena é o código 3, o Vitor o código 4 e aí vai. Tá ok? Então nós conseguimos inserir aqueles registros. Perfeito? Gente, na próxima aula a gente vai fazer a inserção na tabela de telefone. Legal? Estudem aí, estudem esses comandos para inserir. Se possível, insiram novos nomes. Tá ok? É interessante que vocês coloquem novos nomes para aprender a usar o comando insert e o select para exibir todos os dados. Perfeito? Um abraço a todos e a gente se vê na próxima aula.